Os sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre ativos, ações, fundos imobiliários para aposentadoria. Já deixo claro o meu convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Não esqueçam também de deixar aqui nos comentários as ações, os fundos imobiliários que vocês queiram que nós comentemos aí nos próximos vídeos, tá? Lembrando, pessoal, que aqui não é recomendação, mais no intuito da gente trazer alguns ativos que têm esse perfil, vamos dizer, para se aposentar. Não que a gente vai comprar uma ação, um fundo imobiliário nunca mais vai acompanhar. Não é isso, não é assim que a gente ganha dinheiro, porque uma coisa é comprar e continuar acompanhando o ativo, que é o buy and hold. Outra coisa é comprar e esquecer, isso aí a gente pode acabar tomando grandes prejuízos, Porém, existem algumas empresas, existem alguns ativos que têm esse perfil mais adequado para quando a gente pensa no longo prazo, seja porque a empresa tem uma gestão boa, porque um fundo imobiliário tem uma boa gestão, ou pela própria carteira, ou pela expectativa de, por exemplo, pagamentos de proventos aí no longo prazo, tá? Então hoje a gente vai falar a respeito de dois desses ativos, tá? Um ativo é bastante conhecido, mas fazia um tempinho aí já que a gente não comentava sobre ele, que é Itaúsa, vale a pena até em função dos resultados que Itaú divulgou, mais ainda pela alta das ações, subiram mais de 8%, o que não é comum nem Itaúsa nem Itaú subir mais de 8%, mas quando a gente olha a Itaúsa e principalmente o futuro da empresa, é bem interessante no sentido de previsibilidade, no sentido de ter um bom ativo numa carteira previdenciária, por exemplo. E o que acontece, pessoal? Apesar da holding Itaúsa ser bastante antiga, faz poucos anos que a holding começou a diversificar os seus negócios. Há 10 anos, se a gente falasse com a Itaúsa e falasse em diversificação de negócios, eles iam simplesmente virar a cara e iam falar de outro assunto. Porém, o que aconteceu, pessoal? Nos últimos anos, existe uma clara tendência que para os próximos, a principal posição de Itaúsa, que é Itaú, não vai crescer tanto quanto cresceu nos últimos anos, tá? Então Itaúsa não está pensando na semana que vem, eles estão pensando daqui a 10, 20, 30, 40 anos na perpetuidade. Itaúsa já vem fazendo esse trabalho para, no longo prazo, depender menos dos resultados de Itaú. Claro que eles não vão vender as ações de Itaú, não é isso, mas eles vão fazer o que eles já estão fazendo hoje, que é diversificar os ativos da holding, tá? Depende muito dos resultados de Itaú. À medida que Itaú divulga melhores resultados e volta a pagar dividendos maiores, isso tem um impacto positivo em Itaúsa, porque a gente já falou algumas vezes, Itaúsa não é um pagador de dividendos ruim. Itaúsa está como um pagador de dividendos ruim por causa da situação de Itaú, basicamente em função aí da pandemia, tá? Mas quando a gente olha para o longo prazo, é interessante sim essa participação em Itaú, porque é uma empresa diferenciada, Esse resultado de Itaú, ele foi um resultado dentro do padrão, dentro do esperado, vamos dizer assim, foi um resultado, quem sabe a gente poderia dizer até neutro, porém, mostra que os bancões não são todos iguais, E Itaú tem um grande diferencial na gestão, é um banco mais conservador, e quando as coisas estão ruins, acaba sofrendo menos do que os outros bancos, Tanto que ele já limpou o balanço, já provisionou a questão de Americanas e bola para frente, diferente de Bradesco, por exemplo, que deve não divulgar resultados bons nos próximos trimestres, tá? Então a gente mostra que mesmo com problema, Itaú deu quase um ROI de 20%, foi 19 ponto alguma coisa. E a gente já comentou algumas vezes que para os próximos 3 a 5 anos, tranquilamente, os grandes bancos deveriam ter um ROI nessa casa, de 18% a 20%. Menos do que isso, o banco está entregando abaixo, tá? E Itaú está entregando isso, Mesmo com pandemia, com restrições do Conselho Monetário Nacional, com tudo isso, Itaú está entregando bons resultados, Nós temos a posição aqui em XP, que eles vão zerar, no longo prazo eles não querem manter essa posição. Alpargatas, que foi comprado do grupo JF, É uma empresa também mais do que centenária, tem como Havaianas aí a principal marca. A Dexco, que é a empresa mais antiga depois de Itaú na holding, que é a antiga Duratex, Deca, Hydra, Duraflor, tem a parte de celulose solúvel, que é usada em têxteis, por exemplo, que é fantástica, ela tem toda a receita já garantida. A CCR, pessoal, que é uma empresa boa,
A gente sabe que essas empresas de pedágio, por exemplo, têm o risco de vir o governo e falar, não, o pedágio não vai subir, mas são contratos longos, pedágio dá muita grana, né? Tem uma previsibilidade boa na receita. A Egea, que é a melhor empresa do setor de saneamento do Brasil, ontem eu fiz um vídeo falando de Sanepar, eu comentei sobre a Egea, é a maior empresa privada do setor e para a gente é a melhor. A Copa, né, que é da parte de gás, tá? E que tem potencial gigantesco aqui de crescimento. E a NTS, que eu já comentei algumas vezes, que é a nova transportadora do Sudeste, que é transporte de gás. Isso aqui, não é, em termos de dividendo, é o melhor. Hoje, atualmente, é o melhor ativo que tem. São as empresas que têm mais margem, né? Elas têm contratos de longo prazo também, tem margem de 50%, 60% e paga dividendo até não poder mais. Então, apesar, né, dessa dependência muito grande de Itaúsa está construindo o futuro dela. E quando a gente pensa em aposentadoria, em ações, é interessante ter esse tipo de ativo, que é considerado um ativo mais conservador, vamos dizer assim, mas vai ter um fluxo de longo prazo bacana, como, por exemplo, o pagamento de dividendos. Itaú tem boas políticas aí de pagamento de dividendos, tá? Então, vale a pena, sim, ficar bastante de olho. Eu sei que muita gente reclama dessa questão de dividendo, mas como eu falei, isso aí tem tudo para ser uma coisa passageira, tá? Eu pedi para o Roberto, né, pessoal, que é um dos nossos analistas, falar sobre um fundo imobiliário também, e eu só lembro a todos, né, que nós temos duas carteiras, né, que são bastante voltadas para essa questão. Qualquer carteira dá para usar como forma previdenciária, mas nós temos a carteira de dividendos, que hoje eu duvido que tenha carteira melhor do que a nossa no Brasil. Tem todos os resultados ali, a parte do yield on cost, vocês vão ver. Hoje ela está pagando dividendos todos os meses. E a nossa carteira de fundos imobiliários e REITs, a mesma coisa, aqui está bem acima do IFIX, considerando o período de 2017 para cá, outubro de 2017 para cá, 103% contra 27% do IFIX, e ali também tem a média anual de pagamento de dividendos, né? E vou deixar claro para vocês aqui, o cupom que dá até 35% de desconto na nossa assinatura Capitalizo completa, as informações na descrição do vídeo, assim como os nossos contatos, tá certo? Roberto, fala do fundo imobiliário aí, que pode ser uma boa opção para aposentadoria. Um grande abraço. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto, analista aqui da Capitalizo. Bora lá então bater um papo aí a respeito do fator Veritas, né, o VRTR11, também bastante conhecido aí. Sempre, pessoal, quando a gente faz um filtro a respeito dos maiores e até mesmo dos melhores fundos imobiliários de papel aí, certamente a gente vai esbarrar no fator Veritas, tá? Aqui o intuito nosso, então, é justamente apresentar alguns dados para vocês, apresentar justamente o que é o fundo, o que faz o fundo, como está o fundo, e justamente depois a gente bater um papinho ali no final, falando, né, sobre o que a gente acha do fundo. Mas como eu já deixei claro para vocês também aqui na nossa visão, certamente um dos melhores fundos aí quando a gente repara então os fundos de papel, tá certo? Bom, bora lá então conhecer um pouquinho mais sobre o fator Veritas, pessoal. Separei aqui alguns dados importantes a respeito do fundo. Então, como logo está no início para vocês, e como também já deixei muito bem claro aqui, ele é um fundo de papel, né? Ou seja, um fundo que investe em recebíveis imobiliários, ou seja, também conhecido como os nossos famosos CRIs, né? Os certificados de recebíveis imobiliários. Taxa de administração atualmente do fundo aí gira em torno, né, de 1% ao ano. Patrimônio líquido está na casa de 1,4 bilhão de reais, pessoal. Ou seja, já é um fundo, vamos assim dizer, bilionário, tá? Em termos de patrimônio, por isso que eu falei, né, que está dentre os maiores, certamente, tá? Valor patrimonial aí da cota atualmente, então se a gente pegar esse patrimônio líquido e dividir pela quantidade total de cotas aí existentes, emitidas pelo fundo, a gente chega no valor ali de R$ 91,17, tá, pessoal? E deste valor patrimonial, já entrando na parte de indicadores agora aqui, a gente consegue então, né, ter o nosso famoso PVP, que é aquele indicador onde a gente então tem uma ideia, né, do preço da cota atualmente no mercado, relacionado justamente com o seu valor patrimonial, né, ou seja, quanto valeria o fundo se a gente pegar por base ali somente o seu patrimônio líquido, né? Então, se a gente pegar esse indicador aí, tá abaixo de 1, que é o que a gente sempre busca na grande maioria das vezes, principalmente ali fundos de papel, né, fundos de fundos, é sempre bom, né, a gente buscar fundos ali que estejam, né, bem próximos de 1, talvez um pouquinho a mais, mas ainda melhor se tiver ali um pouco abaixo de 1, como é justamente esse caso do VRTA11, tá então aí em torno de 0,96 vezes, ou seja, então, né, novamente citando, negociando aí o valor da cota no mercado abaixo do seu valor patrimonial, tá?
E grande parte disso, pessoal, dele estar negociando abaixo do seu valor patrimonial, refere-se justamente ao seu retorno nos últimos 12 meses, tá? Se a gente pegar o acumulado aí, tá numa queda, ou seja, uma desvalorização aí, né, de cerca de 16%, se a gente pegar no acumulado dos últimos 12 meses. Mas calma, tá tudo bem com o fundo, já a gente vai explicar o porquê dessa desvalorização também, tá? Em relação aos seus dividendos, né, quando a gente fala de fundos imobiliários, muita gente quer saber a respeito dos dividendos. Separei para vocês aí os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses. Foi aí de praticamente R$13 por cota, tá? Se a gente então dividir esses R$13 aí pelos 12 meses, né, já que a gente está tratando de um acumulado, a gente tem uma média mensal ali de quase R$1,10, né? R$1,08 para a gente não brigar, para a gente ser, né, mais exato aqui com vocês. E se a gente então pegar esses dividendos acumulados nos últimos 12 meses e dividir ali pelo preço da cota atualmente no mercado, a gente chega num dividend yield, né? E o dividend yield, pessoal, dá uma olhada só, hein? Tá aí em torno de 14,9%. Já a gente vai explicar o porquê também. Quando a gente for falar do retorno, vocês vão ver que está tudo ligado, né, em relação a essa queda acumulada nos últimos 12 meses, com esse bom nível de dividend yield, né? A gente está falando aí de dividend yield na casa de quase 15%, tá, pessoal? Ou seja, algo realmente bastante bom, tá? Mas enfim, aguenta aí que já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sobre a carteira do fundo, pessoal, trouxe aqui algumas indicações aqui para vocês, né? Primeiramente, né, a gente tem que falar que são mais de 70 CRIs que compõem o portfólio do fundo. E por que a gente dá ênfase nisso, pessoal? É uma coisa que a gente gosta muito, tá? Aqui na Capitalismo, principalmente quando a gente está tratando de fundos de papel, é justamente essa diversificação trazida por esses fundos. Ou seja, você investindo apenas um fundo, ou seja, no VRTA 11, você vai estar aí diversificando o seu portfólio, pessoal, em mais de 70 CRIs, tá? Neste caso do VRTA 11 do fator Veritar. Ou seja, cada CRI desse aí representa muito pouco do seu patrimônio. Por que a gente dá tanta ênfase nisso, pessoal? Porque a gente sabe que existem riscos no mercado de crédito, né? Se a gente fazer um paralelo, por exemplo, né? Tudo bem que aqui a gente está falando da parte imobiliária, mas pegando o exemplo ali desse caso das Americanas, por exemplo, né? A gente também está tratando de crédito privado. Ou seja, problemas, pessoal, existem, né? Pode ser que a gente não esteja vendo e de uma hora para outra aconteça, né? Então, ou seja, né, é muito importante que esses fundos sejam bem diversificados, porque se algum desses papéis aí tiver algum problema, esses papéis aí, esse papel pode ser que ele represente muito pouco do fundo, né? Esse papel problemático, ou seja, né, mesmo ele tendo problema, mesmo ele chegando no default, sendo marcado a zero, por exemplo, isso não impactaria tanto na rentabilidade do fundo como um todo, tá? Então vale sempre a gente destacar aí no caso do Veritar, ponto realmente muito positivo para ele. Dá uma olhada ali, pessoal, na distribuição da carteira, tá? Primeiramente, né? Ele não é todo investido em CRIs, como vocês estão vendo ali naquele balãozinho na direita, no gráfico pizza ali da direita, do tipo de ativo. Ou seja, 93% do patrimônio dele atualmente está investido em CRIs. Mas ainda assim existe 4% ali investido em caixa. Sempre bom ter aquela reservinha de caixa para aproveitar boas oportunidades, inclusive. E os outros 10% ali que sobrou, então, estão investidos neste momento em cotas de outros fundos imobiliários, tá? Especialmente outros fundos imobiliários, inclusive de papel, diversificando ainda mais, né? Ainda que de forma indireta, o portfólio do fundo. E dá uma olhada aqui em termos de indexadores, pessoal, é aqui que eu queria chegar com vocês, tá? Mais de 80% dos indicadores desses CRIs é o IPCA, ou seja, esses CRIs aí eles têm, né, o IPCA mais aquela taxinha de retorno, que ela é pré-fixada, da mesma forma como a gente conhece de renda fixa normalmente. E por que eu quero chegar nisso, pessoal? Porque isso aí está totalmente ligado àquela perda de retorno que a gente viu, aquele retorno acumulado de quase 16%. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está vivendo num período deflacionário, vamos assim dizer, ou melhor, né, de arrefecimento da inflação. A gente teve alguns meses deflacionários, mas aí a gente está tendo, né, uma inflação um pouco mais controlada. Ou seja, pessoal, esse fundo ele teve, enquanto a inflação estava realmente bombando, atropelando tudo aqui no Brasil, mais de 10% IPCA, isso aí valorizou em muito a rentabilidade desses CRIs, aí, a geração de caixa desses CRIs, ou seja, né, potencializou os dividendos do Veritar como um todo. Isso aí, com certeza, pessoal, ajudou a puxar as cotas para cima, né? Há pouco tempo atrás, se a gente pegasse os 10 maiores rankings, né, dos últimos 12 meses de valorização dos FIIs, quase que os 10, ou até mesmo os 10 ali, seriam de fundos de papel, tá certo? Justamente puxado aí por esse IPCA. Então agora com esse arrefecimento é normal a gente ver também as cotas aí dando uma certa equilibrada também. Da mesma forma que isso aí acaba potencializando o dividend yield, já que a gente está ainda pegando o dividend yield que estava sendo gerado, ajudado pelo menos ali com esse IPCA muito alto.
Então tudo isso aí acaba causando, né, justamente o que a gente viu, dividend yield ali muito alto, na casa de 15% ainda, e principalmente nessa desvalorização nos últimos 12 meses, que é um efeito normal de mercado, não está nada de errado com o fundo, isso aí vale sempre a gente destacar para vocês. E para a gente finalizar, pessoal, bastante bacana aqui para a gente ver também os setores, né, desses CRIs aí, de onde estão, né, esses CRIs, então eles são, acabam sendo escriturados, né, grande parte ali é de construção civil, parte de alimentos, parte de FIIs de papel, como a gente viu também que ele acaba investindo, parte logística ali, mas o que eu quero dizer com isso, pessoal, é que ainda assim, se a gente pegar até mesmo nos setores, ele é um fundo muito bem diversificado também, tá? Então, para a gente finalizar o nosso papo aqui, realmente ponto bastante positivo, a gente gosta, a gente acompanha bastante o Fator Veritar aqui, certamente, como eu disse, então, e novamente repetindo, né? Não que isso aqui seja, sempre é bom a gente destacar, não é nenhuma recomendação de investimento para vocês, mas certamente aí se a gente classificar os melhores fundos de papel que a gente tem na nossa querida bolsa, certamente o Fator Veritar estaria entre esses 10, tá certo, pessoal? No mais é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!